Este livro é um jogo inspirado na regra imemorial do jogo da gança. O procedimento parecerá gratuito, e ele o é. Alguns dizem que tudo começou como uma dança do Deus Criador que em sua infância assim produziu a ronda das esferas e o jogo do universo. Este livro propõe a sua participação neste jogo e a entrada na ronda. Não é mudando de lugar que a aproximação ocorre, mas por clarezas sucessivas que não são corporais, e sim espirituais, pois a alma busca a luz, seguindo a luz. A primeira casa do jogo apresenta uma floresta, e no centro, entre os ramos das árvores, vemos uma cabeça de cervo. Aqui começa uma caçada, e o guerreiro deve ser, primeiramente, um caçador. Toda busca começa pela gasta floresta dos contos arturianos, aquela que simboliza a multiplicidade opaca, sombria, ameaçadora e indefinida, onde sem um guia nos extraviamos, onde nos deixamos devorar pelas bestas selvagens, que são nossos instintos e paixões entregues à sua própria ação destrutiva. É a natureza do estado de queda do ser humano, que é a imagem inversa à do Jardim do Éden, na qual as forças vitais, vegetais e animais já não obedecem ao antigo mestre do jardim. Somente a transformação e a regeneração internas do homem podem novamente transfigurar a selva sufocante em jardim das delícias. É preciso ainda que ele permaneça sensível aos traços visíveis da virgindade transparente da natureza original, que ainda estão presentes na natureza corrompida da queda. E como isso poderia ser feito, a não ser pela familiarização por simpatia com a vida das plantas e dos animais, escutando sua linguagem e observando os ciclos das estações que refletem as batidas do coração do universo. O mestre Cister dizia aos seus monges que as árvores e as rochas transmitem muito mais coisas que todos os livros. É preciso, portanto, em primeiro lugar, deixar-se ensinar pelo mutus liber da natureza e, como bom caçador, desvelar os traços da vida deixados por toda parte e que permitem que ele oriente seus passos e procure seu alimento material e espiritual nesse labirinto. De tanto vaguear pela floresta, de nela sentir o exílio do homem, o deserto, uma fome se manifesta, fome de alimento, fome de luz, fome de presença. E é então que começa uma caçada sem objetivo preciso, sem outra direção, a não ser o desejo confuso por aquilo que saciaria essa fome, tendo em mente a imagem proteiforme da carne de um animal de caça desconhecido. A ânsia de devorar tudo, de apropriar-se de tudo, pode então inundar o desgarrado e do covil ao refúgio, do pântano ao bosque, levá-lo a uma corrida louca que esgotará suas forças com o risco de nunca mais sair da floresta. Aquele que, ao contrário, deu-se tempo para conhecer a forma e as folhagens das árvores, o gorjeio dos pássaros, os costumes dos animais selvagens, as forças das nascentes,
e soube purificar seu desejo ao ver que a posse de tudo isso não o satisfaria, renuncia à vontade de querer tudo para si. Então, a avidez do seu olhar transforma-se em contemplação em relação de amizade com aquilo que o cerca. E é nesse preciso momento que aparece a presa tão sonhada em seu desejo. Mas não é ele que a caça, é ela que o escolhe, que se oferece a ele. Um grande cervo mostra-se entre os ramos e aproxima-se dele. Para alguns, como Santo Humberto, o cervo traz entre seus chifres uma cruz luminosa. Para outros, como o rei Carlos VI, ele traz um colar de ouro com a inscrição: César assim recompensou-me. Para Galahad, Perceval e Bohot, trata-se de um grande cervo branco escoltado por 4 leões vermelhos. Na verdade, é tudo uma única coisa. Podemos chamá-la de sujeito dos sábios ou de Mercúrio fugitivo, que é preciso capturar. É geralmente no final de sua corrida, quando se joga num lago, no Batelet, que o cervo é capturado nesse banho. Aqui, nada indica que não se trate de um de 10 cornos régio. É preciso que o caçador reagrupe seus cães, ou seja, reúna todas as potências de sua alma animal para perseguir incansavelmente essa presa única, e quando a trombeta anunciar que ela está rendida, matá-la com uma arma branca, a única morte nobre da qual são dignos o animal e o caçador. Nessa busca, em que o cervo é perseguido de montanha em montanha, e na qual ele tenta submeter seu perseguidor à prova, fazendo-o enganar-se com outras presas, o guerreiro, concentrando com todo o seu ser e a sua atenção e as suas forças no animal único, o vê metamorfosear-se diante de seus olhos. Ele percebe, efetivamente, que perseguia uma árvore móvel com ramos em formas de chifres, e em meio a uma floresta contendo centenas de espécies diferentes, imóveis e estalando a sua passagem. Essa árvore que salta diante dele é como o pilar do mundo e o centro da floresta. É a árvore da vida que Adão desenraizou no centro do Éden e que é preciso ser reencontrada na escura floresta. Aqui é manifestado o primeiro guia, e que é a imagem mesmo da busca, porque é preciso perseguir essa árvore cervo incessantemente se quisermos ter a esperança de alcançar o que ela contém e fixar seus ramos às paredes de nossa morada. O jogo da gança é uma espiral a ser percorrida, ou seja, nela podemos girar em círculos, como na floresta, e ao nos extraviarmos devido às armadilhas que surgem a cada passo, podemos ou nos imobilizar ou voltar sobre nossos próprios passos, mais infelizes do que antes. Manter o cervo constantemente presente em nosso espírito, polarizando nossa atenção, intenção e volição, leva ao contrário, ao enraizamento no centro de nossa consciência do eixo invisível em torno do qual está enrolada a espiral do jogo, da caçada
e dos combates a serem travados. Essa espiral gira do exterior para o interior, no sentido inverso a dos ponteiros de um relógio. O que quer dizer, em certo sentido, como significação e orientação, que é preciso voltar no tempo. Mas não rumo ao passado, porque nesse caso ficaríamos aprisionados à sucessão cronológica e a espiral, em vez de estreitar seus anéis do exterior para o interior, se desenrolaria, ao contrário, indefinidamente, em anéis cada vez mais largos, deixando-nos então prisioneiros dos anéis de Saturno. Trata-se justamente ao contrário, de fazer o fluxo retornar à sua origem, que é atemporal e palpável a cada instante como eterno presente, para chegarmos ao cubo da roda da fortuna e permanecermos em seu eixo vertical imóvel. Notemos, a propósito disso, que a cruz que Santo Humberto viu entre os chifres do cervo significava manifestadamente que é preciso fixar o volátil em seu princípio. Ou seja, que é preciso cravar a vida animal indomada que foge incessantemente, crucificando-a nos 4 elementos. Mas essa cruz aparece também como figura eterna da árvore da vida, com seu eixo imutável, como indica a divisa da ordem dos cartuchos. A cruz permanece imóvel enquanto o mundo percorre a sua órbita. Em outro sentido, desta vez espacial, a espiral descreve o movimento das estrelas no firmamento, que é inverso ao da rotação da Terra. E isso indica que o terreno da busca do caçador e do guerreiro está no céu, ou, para expressar melhor, está na Terra Celeste, cujo centro é a estrela polar e os 7 astros da Ursa Maior. E são os 7 bois do setentrião que possibilitam lavrá-la. É, portanto, ao se reconciliar a terra gasta de baixo com a do alto que a roda pode parar de girar e de moer, e que o círculo perfeito do jardim do Éden pode se desvelar. Mas se o servo é um guia, é preciso compreender que entrar na espiral supõe a inspiração do espírito. Sem a receptividade interior e sem o apelo constante à ajuda do alto, todos os esforços serão vãos e sossobrarão na errância. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado.